Olá, boa noite! Quem é que está sentindo que está faltando tempo para conseguir emagrecer? Me conta aqui, porque depois dessa conversa, quem está sem tempo vai conseguir emagrecer depois de assistir esse vídeo. Bem-vindos a mais um conteúdo da nossa maratona de lives, que é um aquecimento, uma preparação para nossa semana, o nosso evento Semana Mais Emagrecimento Menos Ansiedade, que é um evento online gratuito, vai acontecer de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. E nesse evento eu vou mostrar para vocês, mulheres, como ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto vocês quiserem. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui eu ensino exatamente isso. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o tempo, mas antes lembrar que as inscrições para o nosso evento já estão abertas e quem está aqui no YouTube pode se inscrever através do link da descrição desse vídeo e quem está aqui no Instagram se inscreve através do link que está disponível na bio. Então vamos lá, gente. Eu entendo de verdade que a questão do tempo, quando a gente fala em emagrecimento, é um detalhe fundamental, porque se a gente não tem tempo, como que a gente vai emagrecer? O que a gente vai conseguir? Como que a gente vai conseguir, né? Fazer as coisas que a gente acha que a gente precisa fazer para ter o resultado. E na vida da gente, de fato, são muitas coisas para a gente acabar dando conta, e ao mesmo tempo que a gente quer emagrecer, a gente quer fazer tudo o que a gente puder, ao mesmo tempo, a gente também precisa dar conta de outras coisas, e quando vê, a gente vai ficando para depois mais uma vez. Só que o que às vezes você pode não estar percebendo é que tempo é uma coisa que a gente nunca mais vai recuperar. E às vezes o nosso tempo ele pode estar sendo usado de uma maneira pouco produtiva dentro do emagrecimento. Já pensou nisso? Às vezes o nosso tempo ele pode nem estar sendo usado por nós mesmas, pode estar sendo usado por outras pessoas. E isso é muito prejudicial. A gente vai ficando cada vez mais ansiosa ao comer e aí não tem como a gente emagrecer desse jeito, não tem como a gente perder peso, né? Então o nosso tempo, às vezes a gente acaba dispensando muito em momentos em que a gente leva trabalho para casa, nos convites que a gente recebe para várias coisas ao longo do dia, ao longo da semana, no tempo que a gente vai ficando ali na TV, no celular, dormindo ali na preguicinha. E aí parece que a gente mal acorda e já está sendo atropelada por um turbilhão de coisas e a gente vai dormir com a sensação de que a gente não conseguiu dar conta de nada, nem metade do que a gente queria ter feito, mesmo sem ter parado por um minuto ao longo do dia. E aqui vai entrar uma grande confusão que as pessoas fazem quando deixam de começar o seu processo de emagrecimento por causa da sensação de falta de tempo. Por quê? Existe uma interpretação muito errada do que é o emagrecimento e de como ele acontece e do tempo que a gente precisa dedicar para o emagrecimento. Por que isso acontece? Porque as pessoas pensam, quando elas entram num processo de emagrecimento, que elas vão precisar passar horas na cozinha fazendo comida, fazendo marmita, congelando, depois horas na pia lavando a louça, horas e horas e horas fazendo exercício, ou pensam que vão precisar mudar completamente a rotina, a vida, por conta da alimentação. E não é nada disso que acontece. O maior problema é a gente querer fazer muito mais coisas do que aquilo que a gente dá conta dentro do tempo que a gente já tem. Essa é a grande questão. Essa é a coisa que a gente mais vai precisar pensar. Porque quando a gente tenta fazer muito mais coisas do que aquilo que a gente realmente consegue dar conta dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, a sensação de fato vai ser de que falta tempo. E isso vai acabar gerando mais e mais e mais ansiedade ao comer e a gente não consegue emagrecer. Nem sempre está faltando tempo. Às vezes, esse nosso tempo a gente está perdendo ele em alguns lugares também. Mas aí tem uma coisa importante o que acontece aqui.
A gente pensa que a gente precisa mudar toda a nossa rotina em prol da alimentação. E ao contrário, a gente precisa trazer a alimentação, adequar essa alimentação dentro da nossa rotina. Porque daí sim a gente vai conseguir fazer coisas que a gente consegue manter. E aí a gente não vai ter aquela sensação de que não deu conta. A gente vai ter a sensação de que conseguiu fazer alguma coisa naquele dia. Isso por si só já vai diminuindo muito a nossa ansiedade e isso reflete também na hora de comer. Então, se isso acontece com você, se você tá com essa sensação de que não tem como, não tá com tempo para fazer qualquer coisa que ajude você no emagrecimento, eu vou contar o que eu fiz para resolver essa situação quando ela apareceu na minha vida, dessa sensação de falta de tempo, e que você aí na sua casa também pode fazer para resolver a questão da falta de tempo e aí sim conseguir ser menos ansiosa para comer e conseguir emagrecer o quanto você quiser. O que aconteceu? Eu tive que acabar repensando algumas coisas da minha rotina e ver o que é que estava drenando o meu tempo. Como assim drenando o meu tempo, Gladys? Existem coisas na vida da gente que vão sugando o nosso tempo, que é como se a gente tivesse com um encanamento na nossa casa vazando. Então a água continua passando ali, continua existindo, mas tem água se perdendo, tem água indo embora. E às vezes a gente não sabe o porquê. Aquele encanamento está vazando. A questão do tempo na nossa vida é mais ou menos assim. Às vezes a gente sabe que não está tendo tempo suficiente, mas a gente não vê bem onde que a gente pode fazer alguma coisa para isso mudar. E aí entra o que eu acabei fazendo, que foi colocar o tempo para mim, para me organizar, para pensar coisas que eu queria em primeiro lugar. E depois entraram as outras coisas. É mais ou menos aquela história que eu já falei para vocês aqui, do jarro com as pedras e a areia. Então, quando a gente tem um jarro, por exemplo, a gente pode encher ele com areia até em cima, só que daí depois a gente não consegue pôr pedras dentro desse vaso, porque a areia, ela ocupou muito espaço, não sobrou lugar para botar pedra. O que são as pedras? As pedras são as coisas fundamentais, importantes que a gente precisaria fazer acontecer no nosso dia a dia para de fato conseguir diminuir a ansiedade ao comer e conseguir emagrecer o quanto a gente quer. E aí vai envolver coisas da alimentação, vai envolver coisas de organização pessoal, vai envolver questões financeiras, vai envolver o exercício, talvez, enfim, vai envolver muita coisa. E a areia são todas aquelas coisinhas que drenam o nosso tempo, que sugam o nosso tempo, que a gente às vezes não dá conta, não se percebe, que é as inúmeras coisas que a gente tem para fazer, que a gente nunca quer deixar para outro dia, são os inúmeros convites ou pedidos de outras pessoas para que a gente atenda. Muitas vezes são as tarefas excessivas, o trabalho excessivo, e ali a gente tem a sensação de que não sobra tempo para nós, porque a gente quer abraçar o mundo e não dá conta disso, não consegue manter isso, não consegue abraçar o mundo por muito tempo. Só que quando a gente está botando a areia, primeiro não sobra espaço. Quando a gente está botando tudo que drena o nosso tempo na frente, a gente não tem espaço sobrando nessa nossa vida, nessa nossa rotina, para colocar nela as pedras, que são as coisas que de fato nos fariam emagrecer, que é a dedicação com a mudança do comportamento alimentar, da relação com a comida, das nossas escolhas alimentares, do nosso estilo de vida. Então, isso são as coisas importantes, essas são as pedras. Agora, quando eu coloco essas tais dessas pedras primeiro, ainda vai sobrar espaço para areia. Ainda vai sobrar espaço para drenar o tempo, ainda vai sobrar espaço para jogar tempo fora. A questão é que naturalmente a gente acaba não fazendo isso. E a gente acaba sempre colocando primeiro coisas que drenam o nosso tempo e deixando de lado aquelas coisas que fazem de fato uma mudança na nossa vida em relação à nossa forma de pensar e agir com a comida. E ali, quando a gente muda essa chave, quando a gente muda essa questão, de colocar primeiro no nosso dia a dia aquelas coisas que a gente sabe que são importantes, relevantes, fundamentais para o nosso emagrecimento, aí a gente consegue fluir, o emagrecimento começa a acontecer. E aqui podem ser coisas muito simples, como por exemplo, um dia reservado com horário marcado para ir na fruteira.
Ah, então toda quarta-feira, quando eu saio do meu trabalho, é o meu dia de passar para comprar fruta ou para ir no supermercado. Para quê? Para não faltar fruta em casa, porque eu sei que fruta é algo fundamental, importante, decisiva no meu emagrecimento. Porque se eu não tenho a fruta, eu vou comer outra coisa, vou comer uma besteira, vou pedir um lanche, ou enfim, tá? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Que coisas importantes no processo de emagrecimento não é necessariamente, e aliás nunca é, a tal do seguir dieta, não é nada disso. Esqueçam a dieta, joga fora, a massa joga no lixo, porque ela não serve para nada quando a gente não tem um mindset positivo para o emagrecimento, para um estilo de vida saudável. O que é um mindset positivo? Conseguir colocar primeiro no nosso dia, na nossa rotina, as coisas que são importantes para isso acontecer. E aí são inúmeras. Enquanto a gente continua enchendo o nosso jarrinho lá com areia, não vão caber as coisas importantes. Agora, se a gente bota as coisas importantes, ainda tem espacinho para as coisas fúteis, desnecessárias e que drenam o nosso tempo. Tá fazendo sentido para vocês? Pois então, o que acontece, gente? O que fazer com tudo isso que eu tô falando? Como agir a partir daqui? Bom, o que isso tudo que eu falei quer dizer? Que a gente assume um monte de tarefas, a gente se envolve num monte de coisas, porque lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, às vezes, a gente não tá prontas para encarar o processo de emagrecer. Porque o processo de emagrecer, ele exige responsabilidade. Não é força de vontade, não é motivação, não é o vamos lá. Não, é responsabilidade. Responsabilidade consigo mesma, responsabilidade com sentar e se dedicar a essas mudanças comportamentais, sentar e se dedicar a entender o que não está funcionando no meu dia a dia que me impede de emagrecer. Esse é a responsabilidade que exige. Mas muitas vezes você tem medo de fazer isso. E esse medo é inconsciente, sabe por quê? Porque tudo que é novo desconforta. Tudo que é novo faz a gente relutar. Tudo que é novo, tudo que é início, faz a gente temer, faz a gente duvidar, faz a gente ficar com o pezinho atrás. Então, muitas vezes a gente diz que tá faltando tempo, mas não é isso. É medo de começar um processo e talvez mais uma vez desistir. É medo de começar um processo e talvez mais uma vez não dar conta, porque você está fazendo isso do jeito errado até agora. É medo de começar um processo e alguém me julgar, alguém falar alguma coisa. É medo de botar dinheiro fora. É medo, mulher, muitas vezes. Não é a falta de tempo. Só que o medo se fantasia de falta de tempo. A gente acha que é falta de tempo, mas não é. Porque dá para fazer, com certeza, ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto quiser, com o exato tempo que você tem hoje. Se você me disser, eu tenho zero tempo, então é com esse zero tempo que você vai conseguir isso. Eu sei que dá, eu fiz isso e muitas mulheres que passam por mim fazem isso. Não importa a rotina, não importa quantos filhos tem, dá para fazer. Se até hoje o tempo impediu você de avançar, é porque você estava olhando do jeito errado. Você não estava olhando, não estava olhando para a fase certa onde você está. E aí tudo se confunde, tudo se bagunça e vai parecer que é falta de tempo, mas não é. Tá bom? E aí, nessa da falta de tempo, a gente vai arrumando coisas, vai fazendo coisas para confirmar que a gente está com falta de tempo. A gente vai autorizando essa nossa fala, essa nossa argumentação de que nos falta tempo. Porque a gente vai arrumar coisas e mais coisas e mais coisas para fazer, para ter cada vez mais a sensação de que falta tempo. Porque no fundo, a gente está com medo de dar esse passo mais uma vez. E isso tá parando você, mulher, de fazer não só de emagrecer, talvez de fazer muitas outras coisas. E aí a gente não consegue dar o passo que poderia dar. Entendem isso? E tem uma forma de você saber se você está nessa situação ou não. Talvez você até já tenha ouvido falar da utilização do mas. A utilização do mas nas palavras que a gente usa. Eu quero ser menos ansiosa ao comer e emagrecer, mas o meu marido não me apoia, mas eu não tenho tempo, mas os meus filhos querem coisa boa o tempo todo, mas eu vou entrar de férias agora, mas o final de semana tá chegando e vai ter festa.
mas agora é inverno, mas agora é... Então tem o mas. E esse mas, ele sempre vai trazer uma resposta, uma afirmação que trava você. Vai fazer você enxergar e olhar o problema. Se a gente usar, por exemplo, o mas com a relação do tempo. Eu quero ser menos ansiosa ao comer, eu quero emagrecer, mas eu não tenho tempo. Então, o mas eu não tenho tempo, ele tá trazendo um problema para sua vida. Eu quero emagrecer, mas eu não tenho tempo. Ok. É um problema. E com o mas, a gente está reforçando esse problema. Mas eu não tenho tempo. E aqui eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu não costumo ensinar assim abertamente, que eu geralmente ensino só dentro do meu consultório e dos meus grupos de emagrecimento. Que é a gente tirar esse mas dessa frase e fazer uma afirmação com o que sobra. Eu quero ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto eu quiser e não tenho tempo. Ponto. Você afirmou. Você reconheceu o problema. Agora vem o mas. Eu quero emagrecer, quero ser menos ansiosa ao comer, eu não tenho tempo, ponto. Mas, vírgula. Aí você traz uma frase que solucione esse problema que você encontrou. Mas eu posso começar devagar. Mas eu posso fazer isso, isso, isso. Mas se eu conseguir, que é fulano, tal e tal e tal. Mas, então depois do mas vai vir a solução para o problema que você encontrou. E isso independe do tempo disponível que você tem. Porque se a gente falar tempo, hora por hora, todos nós temos as mesmas horas, todos nós. Claro que para muitas pessoas essas horas elas são utilizadas de uma forma muito intensa. Eu sei, na minha vida é exatamente assim. Agora, quando eu entendo isso, afirmo isso e transformo isso numa frase solucionadora, eu não preciso arrumar mais 10 horas no meu dia, porque com as horas que eu já tenho, do jeito que eu já vivo, com a rotina que já existe, eu consigo fazer diferente. Então, usem essa técnica que a coisa vai começar a mudar de figura e os resultados começam a aparecer. Porque senão, gente, se sempre for só a afirmação, a frase, a justificativa do problema, a gente nunca vai conseguir enxergar a solução. A gente só enxerga a solução, e aqui a gente está falando da questão do tempo, quando eu reconheço que a questão do tempo é um problema para mim e busco uma solução. Porque senão é só o problema existindo. Mas se eu quero emagrecer e eu sei que tempo vai ser importante para mim, eu vou precisar em algum momento encontrar uma solução. E aqui eu estou mostrando para vocês o caminho. E no evento, na semana Mais Emagrecimento Menos Ansiedade, vou mostrar muito mais coisa. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá se inscrever, que é gratuito. Senão, o que acontece? A gente vai ficar ali, paralisadas no problema, paralisadas à espera do tal do momento perfeito para começar. E esperando ter dinheiro de sobra, esperando ter tempo de sobra, esperando ter disposição de sobra, esperando alguém apoiar. E isso não vai acontecer. E quando a gente se depara com isso de que não vai acontecer, se dá conta de que não vai acontecer, a ansiedade ao comer vai aumentar. E vai aumentar muito. E aí, adivinha o que acontece com o peso? A gente não vai conseguir emagrecer o quanto a gente quiser. O peso só vai subir porque a gente vai descontar toda essa angústia, toda essa frustração aonde? Na comida. Então tem a questão sim de colocar o emagrecimento como uma prioridade na nossa vida. Ou ele é uma prioridade ou ele não é. Só que aí entendam que quando eu digo que ou ele é ou não é uma prioridade, eu não estou falando de ser 8 ou 80, tudo ou nada, vai ou racha. Eu não estou falando de fazer dieta restritiva e sair por aí, não poder sair por aí, não poder aproveitar, não poder comer nada diferente, não poder comer nada gostoso. Eu não estou falando de que assumir o emagrecimento como prioridade seja deixar de viver, deixar de comer, muito pelo contrário. Assumir o emagrecimento como prioridade é se organizar
dentro do que você tem, buscar soluções dentro daquilo que está ao seu alcance. Buscar as respostas solucionadoras para não ficar correndo atrás do próprio rabo na questão do tempo e acabar vivendo só dentro do problema. Dentro do problema não existe solução e a gente só consegue ver a solução quando a gente se afasta e olha de fora, olha com outra mentalidade. Senão a gente acaba nunca conseguindo investir tempo em nós, ou investir melhor o nosso tempo em nós mesmas. Porque todos os dias a gente vai ter a mesma quantidade de horas. Como que a gente assume como prioridade o nosso emagrecimento dentro do que a gente já tem? Lembra do que eu expliquei agora há pouco para vocês? Quero ser menos ansiosa, mas não tenho tempo. Não, essa frase risca da vida. Quero ser menos ansiosa e não tenho tempo, mas eu consigo fazer essa semana tal coisa. E aí você faz essa tal coisa nessa semana, sem abraçar o mundo todo de uma vez só, mas fazendo algo por você de uma vez por todas. Não para o projeto verão, não para o casamento da prima, não para a festa de aniversário do filho. Para a vida, para sempre. E se a gente não aprende a lidar com o nosso tempo hoje, daqui a 10 anos vai ser muito mais difícil. Daqui a 1 ano vai ser muito mais difícil. Porque a gente vai sempre reforçando um estilo de vida que faz a gente se sentir cada vez com menos tempo e vai abraçando cada vez mais coisas. E aqui vai uma recomendação de ouro, tá, gente? Que mudou também muita coisa na minha vida. Não se prendam jamais na frase de que hoje não dá, amanhã eu vou começar. Agora não dá porque tem a formatura, agora não dá porque tem uma festa, agora não dá porque tem uma mudança, agora não dá porque eu estou mudando de trabalho, agora não dá porque tem a faculdade, agora não. Sempre vai ter alguma coisa ocupando esse nosso tempo, impedindo a gente de dar o primeiro passo e começar. Sempre vai ter, gente. Sempre, todos os dias da sua vida. Não importa onde você trabalhe, não importa onde você viva, não importa se você é mãe, se você não é mãe, não importa se você tem 25 ou 55 anos. Sempre vai haver alguma coisa que pode fazer a gente deixar para logo. E isso acaba não chegando. E a gente vai uma vida inteira, ó. Depois do Natal, mas todo ano tem Natal. Depois da Páscoa, mas todo ano tem Páscoa. Então eu deixo para depois do Natal, é janeiro. Aí em janeiro eu não começo, não faço nada porque eu tô de férias. E nas férias é mais uma situação, né? A gente fala às vezes, muitas vezes, que tá sem tempo. Mas nas férias a gente não começa. Então é tempo mesmo a questão? Vale a gente pensar sobre isso. Vale muito a gente pensar sobre isso. Porque sabe qual é o momento perfeito para você começar a ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto você quiser, independentemente de tempo, se isso for um desejo seu? Não só aquela coisa da motivação do verão. O momento perfeito sempre vai ser agora. O momento perfeito não era ontem, o momento perfeito não é amanhã, o momento perfeito é agora, é hoje, é nesse momento. É quando a gente percebe, é quando você percebe que se nada mudar, nada muda. Nesse momento que você tiver essa consciência, se nada mudar, nada muda, não vai ser tempo que vai ser o problema, não vai ser dinheiro que vai ser o problema, não vai ser falta de apoio que vai ser o problema, não vai ser o tanto de desistência que você já teve que vai ser o problema, não vai ser o metabolismo, não vai ser a idade, não vai ser nada disso. Porque com o tempo que você tem, o exato tempo que você tem hoje, você consegue. E eu falo isso com muita certeza. Porque eu acompanho muitas mulheres, ajudo muitas mulheres a conquistarem isso, e é com o exato tempo que elas têm. Sem dedicar mais tempo algum. Até porque não tem como a gente produzir tempo. Ou a gente faz com o que a gente já tem, com a rotina que a gente já vive, ou a gente não vai fazer. Então, se não dá para mudar a rotina, a gente vai ter que ajustar o tempo que a gente tem
dentro disso com as coisas que vão nos fazer emagrecer, as tais das pedras da jarra. E o momento perfeito é tão agora que sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre dá para fazer alguma coisa hoje. Então, mulher, eu vou te desafiar. O que você vai fazer hoje, agora, terminando essa live aqui, o que você já pode fazer, não importa o tempo que tem disponível, mas o que você já pode fazer hoje, agora. Pode tomar um golinho de água, que hoje não tomou 2 copos d'água, então vai lá e toma uma água. Mas isso é muito pouco. Quando eu não estou fazendo nada, muito pouco já é bastante. Hoje ainda dá para comer uma fruta. Hoje ainda dá para fazer uns 20 minutos de caminhada. Hoje ainda dá para organizar a lista de compras do supermercado de amanhã. Hoje ainda dá para se olhar no espelho e dizer para aquela mulher do espelho: mulher, você merece mais. Mulher, você merece melhor. Eu consigo organizar esse meu tempo para te ajudar. Então sempre é o momento de começar. Não é, hoje é sexta-feira, não é segunda-feira. Não deixa para segunda-feira. Faz hoje, porque se você deixar para segunda-feira, chega a segunda, acontece qualquer coisa, você deixa para terça. E aí deixa para quarta. Aí na quarta você pensa, no meio da semana nem vou começar. Mas a vida não é dividida em blocos de 7 dias. A vida é contínua. Se for sexta-feira, meia-noite, sempre é o momento de dar o primeiro passo, por menor que ele seja. Mas lá eu já combinei de sair para comer um lanche hoje. Eu já sei que eu vou comer hambúrguer e batata frita. Dá para comer menos. Dá para não comer batata frita. Dá para tomar uma água no lugar do refrigerante. Dá para tomar só um refrigerante ao invés de 2. Sempre dá, mulher, para fazer alguma coisa. Só que às vezes a gente engata tão no automático que a gente não enxerga a solução. Olha o mas eu hoje vou sair para comer lanche. Vamos transformar essa frase numa frase solucionadora, como eu ensinei vocês? Quero ser menos ansiosa ao comer e hoje vou sair para comer um lanche, ponto. Mas eu não preciso comer tanta batata frita, mas eu posso tomar só um refrigerante, mas eu posso comer devagar e saborear esse lanche para não me sentir culpada depois. Sempre dá, gente. Com o exato tempo que você tem nas suas mãos. Acredita em mim. Acredita. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê que a gente entende que nos falta tempo. O que está acontecendo? Como que eu estou me organizando dentro do tempo que eu tenho? Lembra lá do exemplo da jarra, né? Com as pedras, com a areia. O que está entrando como prioridade na minha vida para não me sobrar tempo de fazer algo por mim? Vocês percebem como isso é complexo? Por mim, eu não faço as coisas, mas por tantas outras pessoas e por tantas outras coisas eu me, entre aspas, né? Mato. Eu me esforço, eu dou tudo de mim. Mas a gente convive com a gente mesma todos os dias, mulher. Como que você vai se deixar para o final, por último? Alguém vai cuidar de mim um dia. E se ninguém cuidar? E se for eu por mim mesma? E se for você por você mesma? Vamos fazer tudo o que for possível com o que a gente tem em mãos em relação ao tempo. Porque a sensação de estar fazendo alguma coisa vai diminuir a sua ansiedade na hora de comer. E aí você vai começar já a emagrecer os primeiros quilos de quantos você quiser. Então anota aí o que eu vou falar agora, porque isso é bem importante. Quando a gente não consegue otimizar o tempo que a gente tem disponível para nós, para cuidar de si mesma, para cuidar da saúde, para fazer o que a gente pode fazer e conseguir, como eu ensino aqui, ser menos ansiosa ao comer e emagrecer, o quanto a gente quiser,
se a gente não arrumar tempo para isso, a gente vai precisar arrumar tempo para tratar as consequências disso. E aí são consequências físicas, doenças, enfim, por aí vai. Talvez afetivas, de relacionamentos, de autoestima, e por aí segue. E essa vida, ela passa assim. Quando a gente se dá conta, como que a gente viveu? Como que a gente chegou lá no final? Porque a gente vai chegar no final. E dependendo de como a gente viveu, a gente chega mais rápido no final. Ou a gente chega mal no final. Quando a gente poderia chegar bem e chegar mais longe. Então, ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto eu quiser, quanto você quiser, não é só uma questão estética, não é só para tirar foto e postar lá no Instagram. É a vida também envolvida aqui. Principalmente a vida. Porque quando a gente não está em paz com a alimentação que a gente desempenha, a gente também não vive bem. A gente também não está feliz, a gente também não está plena. Porque alimentação é algo que a gente faz várias vezes ao dia. Se toda vez que eu botar algo na boca, eu vou me sentir culpada por estar fazendo aquilo, ou vou comer compulsivamente, ansiosamente, quando que eu vou ter paz? Então, vou fazer um convite. Não vamos mais aceitar isso. Vamos pensar sobre essa questão do tempo que eu trouxe aqui, que talvez pode até ser um medo de recomeçar, de não dar conta, de falhar, de desistir. Mas se a gente não recomeça, a gente não tem nem a chance de conseguir fazer dar certo. Então, mulher, não aceite essa vida passando sem fazer algo por você, sem saber como é viver essa vida livre da briga com o peso, livre da briga com a autoestima. E eu sei que essa reflexão que eu fui fazendo aqui, ela pode ser bem dura, ela pode dar uma cutucada numas feridas da gente, e tudo que eu falo, gente, é para mim também. Tudo que eu falo aqui é para eu também ouvir. Eu também preciso ouvir essas coisas todas o tempo todo, porque o automático toma conta da nossa rotina. E quando vê, a gente está se deixando de lado mais uma vez. Então eu falo isso para que eu possa ouvir também e reforçar isso para mim. Então, não vamos deixar mais para depois, por causa do tempo. Vamos identificar o que está acontecendo na minha vida, que eu tenho essa sensação de falta de tempo, porque quando vem o baque, né, dos resultados da maneira como a gente vive a vida e se alimenta, às vezes é tarde até, ou vai ser mais difícil de conseguir dar a volta por cima, vai ser mais difícil de dar os primeiros passos. Quanto mais longe a gente chutar a bola, mais a gente vai precisar correr atrás para pegar. Então vamos lá, vamos parar de chutar essa bola para longe e começar a resgatar ela, tá? Gente, lembrando que esse conteúdo foi mais um conteúdo de aquecimento e preparação para o evento que vai acontecer online gratuito no dia 30 de janeiro, vai até o dia 5 de fevereiro, a semana mais emagrecimento menos ansiedade, onde eu vou mergulhar muito a fundo em mostrar para vocês como conseguir ser menos ansiosa ao comer e emagrecer o quanto quiser. E ó, independentemente do tempo que você tem disponível. As inscrições estão abertas aqui no YouTube, no link da descrição desse vídeo, no Instagram, na bio. Clica lá para poder fazer a sua inscrição. E amanhã vai ter a nossa última live de aquecimento e preparação, porque na segunda-feira eu já vou liberar o primeiro episódio. Mas não vai estar liberado aqui no perfil, tá? Precisa se inscrever para receber o link de acesso a essa aula. Então, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Espero que esse conteúdo realmente tenha ajudado vocês. A intenção é fazer com que vocês cheguem lá no evento preparadas, potentes para receber tudo o que eu vou dar nesse evento que tá incrível, tá? Demais. Então, gente, amanhã tem live meio-dia. Eu espero vocês por aqui de novo. Então, até logo mais.